Saudações gremistas, Vitor Lapoli aqui no Backstage Tricolor para falar, né, dos jogos mais aguardados do ano do Tricolor até aqui. O Grêmio que pode pela primeira vez ser octacampeão. E aí eu coloquei aí, né, duas afirmações mais ou menos em tom de pergunta, referente ao lado bom e o lado ruim de ser octacampeão, né? Antes de mais nada, né, antes que alguém venha aqui me criticar por ter colocado, né, por que pode ser ruim para o Grêmio ser octacampeão na thumb, quero muito que o Grêmio seja campeão. O futebol, ele nem sempre, né, as teorias muitas vezes não se confirmam, por melhores que elas possam ser, por mais variáveis que elas podem enquadrar, tá? Eu vou começar pelo final, que foi algo que eu pensei mais vezes, e vou aproveitar que o Backstage Tricolor ainda é um canal não tão grande, né? Chegamos a 3 mil inscritos, quero agradecer. Você que é inscrito, você que está sendo inscrito agora também, obrigado. Curtiu, deixou comentário, né? Não é obrigado a concordar comigo, é somente uma opinião, mas algumas situações que eu não vejo, pelo menos eu não vi, né? Eu não ando consumindo assim exaustivamente com tantas opiniões, tanto conteúdo sobre o Grêmio. Daqui a pouco alguém já soltou essas duas teorias aí que eu vou lançar. Mas enfim, né? Cada um fique à vontade aí para ficar no vídeo até onde quiser, tá? Por que é ótimo para a Federação Gaúcha o Grêmio ser octacampeão? Tá? É simples, né? Acho que não precisamos nem pensar muito. Há todo esse engajamento em relação ao campeonato estadual deste ano, porque o Grêmio pode igualar a marca que o Internacional conquistou em 1976. Tá? Então teríamos 2 octas campeões. Se o Grêmio, por um acaso, não vence esse título, o Internacional se mantém como único e para o Grêmio ser octa, ele teria que ganhar mais uma vez os 7 para daí, nessa segunda oportunidade, ganhar o octa. Tá? O Grêmio, em 1977, ele interrompeu, né, uma sequência do Internacional que chegaria ao 9º título. Então a gente vence os colorados na final com o gol do André Catimba, por isso que ele está na thumb. E o caminho do Grêmio não foi manter 100% uma hegemonia estadual. O caminho do Grêmio foi ser campeão brasileiro. Porque naquele momento o Internacional já era campeão brasileiro e nós ainda não tínhamos. Por mais que em 1962 tínhamos ganho uma Copa Sul, o Grêmio ainda não tinha ganho um campeonato brasileiro. Né? E, através do presidente Hélio Dourado, a gente ganha em 1981 o primeiro campeonato brasileiro da história do Grêmio, em cima de São Paulo, né? Gol do Baltazar. No ano seguinte a gente é vice-campeão brasileiro, poderíamos tranquilamente ser campeões. E em 83 vem a Libertadores e o Mundial. Então meio que ficamos satisfeitos, né? Eles têm 3 títulos importantes lá, nós temos 3 aqui, só que os nossos 3, né? Inclusive fazer uma referência à nossa camisa, temos as 3 estrelas de cores diferentes, né? Representando o título nacional, né? Um título continental, melhor assim dizendo, e um título mundial, tá? Algo que o Internacional não tinha, né? Só tinha bronze lá, enquanto aqui a gente tinha bronze, prata e ouro. Tá? Então foi importante para o Grêmio nesse processo de voltar uma hegemonia entre os clubes, né, do Rio Grande do Sul, não exatamente estadual, porque o Internacional permaneceu vencendo vários campeonatos estaduais, alguns pelo menos, né, digamos assim, não sei de cabeça quais a gente venceu ou quais não, mas não foi uma grande maioria. O Grêmio até volta, 83 a gente não, por exemplo, a gente não ganha campeonato estadual, o Grêmio quando volta, né, não me recordo quem falou, mas alguém disse, foi o Mauro Galvão, né, o Mauro Galvão falou, o mundo é azul, mas o Rio Grande do Sul é vermelho, né? E aí o Renato, não, vamos fazer um amistoso então. Aí o Grêmio vai lá, vence o amistoso, na época que tinha os jogos de faixas, né?
Seria muito comum, tá, no futebol nacional, quando um time ganha o estadual, algum título, haver um amistoso, né, o jogo das faixas, né, e aí teve o jogo das faixas, de campeão do mundo, e o Grêmio vence. Inclusive o Renato marca um dos gols. O Grêmio vence o Internacional, e aí o Renato pode dizer que o Renato e os gremistas, né, eu não era nascido na época, podiam dizer que o mundo inteiro é azul. Tá? Né, voltando, né, manter essa sequência do Grêmio indica que ano que vem teríamos ainda dois interessados muito fortes nesse estadual, né? Seria o Grêmio tentando o Enia, né? Acredito que seja assim o termo correto, de 9 títulos, e o Internacional querendo interromper, né? Então teríamos os dois engajados, os dois clubes e as duas torcidas engajadas nesse campeonato. Se o Grêmio vence, aí daqui a pouco, né, a torcida pode pegar, não digo a maioria, mas daqui a pouco se o presidente, o próximo presidente disser não, a gente vai para o Campeonato Brasileiro, vamos por Libertadores, vamos por outro título, daqui a pouco seja mais tranquilo, né, esse ano de 2026 sem essa pressão do 9º título do Grêmio. Então é interessante para a federação manter um produto atrativo, que o Grêmio seja octacampeão e que o Grêmio chegue ao 9º título e daqui a pouco, quem sabe até o 10º, né, por ser um número redondo, né, e aí daqui a pouco o Grêmio chegando no 10º e o 10º primeiro ele perdendo, se houver um distanciamento muito grande do Internacional para os times que brigam, né, pelos outros títulos, o que é muito provável que aconteça. Aí o Internacional vai ver no Campeonato Gaúcho aquele título, né, que a ser brigado, né? Então se eles né, ganham 2, 3 ali após o decacampeonato do Grêmio, daqui a pouco começa a ser devagarinho e volta a ser interessante o Campeonato Gaúcho. Agora, por outro lado, se o Grêmio perde, a gente, né, que daí eu acho que casa com a Thumb, né, com o título da Thumb, que aí seria o lado bom de não vencer, a gente vai de barriga vazia, né, para o restante da temporada, tendo uma obrigação maior de ir longe no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, tá? Então, assim, tanto o Grêmio quanto o Internacional, eles quando ganham suas primeiras Libertadores, eles vão para esses campeonatos com um fracasso anterior, né? O Grêmio é vice-campeão brasileiro de 82, então ele estava com fome ainda, né? Então a maior parte dos times ali que venciam muito o brasileiro ali nos anos 80, eles não venciam a Libertadores no ano seguinte, né? O único que conseguiu fazer isso foi o Flamengo, né? Venceu 80, né? E aí os torcedores do Atlético Mineiro sabem como foi. E aí ganhou 81 Libertadores, depois não ganhou uma Libertadores, foi ganhar agora só em 2019. Né? E o Grêmio em 82 perde, né, o título brasileiro para o Flamengo e vai com fome para a Libertadores e vence também o Mundial. O mesmo acontece com o Internacional, que não foi campeão contra o Corinthians, né, eram pontos corridos, mas vai com fome para o Mundial de Libertadores e Mundial de 2006 e acaba ganhando 2 títulos importantes, né, para a trajetória deles, né? Eles não ganhavam títulos importantes desse jeito desde 79, né? Por mais que ele no caminho eles ganharam uma Copa do Brasil. As Copas do Brasil são importantes e muito importantes, mas não estão abaixo de Brasileiro, Libertadores e Mundial, né? Então, acredito muito que isso que eu falei tudo aqui, né? Excetuando os fatos históricos, porque são fatos, porque já aconteceram, são concretos, as teorias são teorias, né? Daqui a pouco um título o Octa nos dê motivação, nos tire pressão para iniciar um campeonato brasileiro mais tranquilo, né?
até porque é um time que está em construção ainda, né? E times em construção precisam de paciência, né? Então tomara que seja essa a teoria a vencedora aí da nossa temporada, que a gente seja octacampeão, que a gente não perca pontos importantes no início do ano, né? Que eu já diria o Guardiola, né? Um campeonato se perde no início e se ganha no final, né? Então, não sei se foi exatamente assim que ele falou, né? Mas nos primeiros jogos a gente não pode se distanciar do pelotão da frente, e nos últimos jogos é que vai fazer a diferença, né? Entre os times que foram bem e o time que foi campeão. Então, que o Gustavo Quinteiros consiga armar o melhor esquema, né? Eu já vi o pessoal criticando aí uma possível titularidade do Dodge. Eu acho que o pessoal exagera, né? Algumas críticas assim, as situações que elas nem são concretas, né? Primeiro que pode ser que o Dodge nem jogue como titular amanhã, assim como também pode ser que funcione, né? Tem situações de vestiário, de treino que a gente não sabe, né? Então a gente não sabe qual é a estratégia. Então já houveram muitas estratégias mirabolantes, e essa nem me parece tanto, que funcionaram e funcionaram muito bem. Então tá certo, tomara que a gente vença mais um título para a história, né? Ver um octacampeonato e depois vamos por mais, né? Queremos o Tri Brasileiro, o Hexa da Copa do Brasil e um primeiro título de Copa Sul-Americana. Valeu, pessoal, obrigado quem se inscreveu, quem curtiu, quem comentou, compartilhou. Até uma próxima.